Bem, então agora é chegada a hora da primeira tomada de dados do nosso primeiro experimento de fato, que é o roteiro 2 da antiga Física Experimental 1. Mas a gente agora, a partir desse semestre, vamos chamar de roteiro 1. Ok, o trilho está na horizontal, ele já foi nivelado. Então, como está na horizontal, a partir do momento que nós ligarmos o soprador de ar, o colchão de ar vai fazer com que não haja atrito no movimento. Nós vamos dispará-lo, ou seja, ele vai sair com uma certa velocidade inicial que deverá se manter constante, porque não tem aceleração. Então, o objetivo dessa parte do experimento é construir o gráfico de posição versus tempo para o movimento uniforme, o movimento que não tem aceleração. Os tempos vão ser tomados pelos sensores ópticos quando o nosso carrinho, que possui essa vela aqui, passar pelo primeiro sensor, a contagem vai ser inicializada. E quando o carrinho passar pelo segundo sensor, a contagem vai ser interrompida. Então, os sensores vão se comunicar com o computador e vão marcar esse ΔT, que é o tempo de passagem do carrinho por esse ΔX. E que ΔX é esse? Observem que o trilho tem uma escala milimetrada. Esse primeiro sensor vai ficar numa posição fixa. A gente não vai mexê-lo. É importante que ele fique sempre numa referência fixa. Aqui ele está no 40 centímetros. O segundo, nessa primeira medida, Calma aí. nós colocamos nos 140 centímetros. Ou seja, qual que é o ΔX? 140 menos 40, nós temos 100 centímetros. Então, a tabela 1, lá do nosso roteiro experimental, pede para a gente preencher 8 posições de ΔX. A primeira que vocês vão preencher é a oitava, lá embaixo, que corresponde exatamente a esse primeiro ΔX de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, que aqui já está pedindo para você colocar em metro. Então, o primeiro ΔX, 1 metro. E aí reparem que nessa tabela também tem o ΔT, tomado pelo sensor, índice S, e tomado pelo cronômetro, índice C. O sensor nós vamos passar para vocês, porque o computador vai ler esse tempo. E o cronômetro, e aí que está a graça da história, vocês é que vão medir em casa. Então, atenção, quando eu disparar o carrinho, assim que ele passar pelo primeiro sensor, vocês também vão disparar o cronômetro do celular. E quando ele passar pelo segundo, vocês vão parar essa contagem. E vão marcar lá embaixo, né, na oitava posição, o tempo do cronômetro. Vamos passar para vocês o tempo do sensor. Depois, a gente vai mexendo só no último. E vamos retrocedendo para fazer 8 intervalos diferentes. Mas a gente vai por partes. Então vamos começar lá. Primeiro eu vou ligar o nosso soprador, para não ter atrito. Só um segundo. Sim. Ele está na posição máxima, porque são 3 posições, né? Ele está na posição máxima. Então, atenção! Vocês estão observando os 2 sensores, né? Apertem o botão de acionamento do cronômetro quando a vela começar a passar pelo primeiro sensor. E apertem o stop quando a vela começar a passar pelo último sensor. Pronto, Pedro? Muito bem. Então, na oitava linha aí da tabela, vocês vão anotar ΔX, 1 metro. ΔT do sensor, nós vamos disponibilizar para vocês, deu 1,1467 segundos. E do cronômetro, vocês vão anotar o valor que vocês mediram. Próxima medida, a gente quer um ΔX agora de 90 centímetros, então vamos voltar o último 10 centímetros. Então, se estava no 140, vai para o 130. Pronto? Ok, a gente vai esperar agora a câmera focalizar todo o espaço. Pronto, então vamos para mais uma medida. O computador vai medir pelos sensores e vocês em casa com o cronômetro. Pronto, mais uma medida. Então agora vocês vão lá na 7ª linha. Anotem aí, 0,90 metros. O ΔT do sensor, 1,0297 segundos. Do cronômetro, vocês mediram em casa. Bom, Pedro, vamos agora voltar mais
15 centímetros, porque vai para a posição 0,75 metros. Então, a nossa sexta linha, o ΔX é 0,75 metros. 1,15, né? Isso. Então agora é só esperar a câmera pegar todo o intervalo ΔX aí. Todos prontos? Então mais uma medida. Preencham aí na linha número 6, ΔX igual a 0,75 metros. Do cronômetro vocês vão receber as medidas, mas deu 0,8527. Perdão, do sensor, né? Do cronômetro vocês que mediram em casa. Pedro, agora a gente vai para a posição 0,60. Portanto, voltar mais 15. 1 metro redondinho. Então esse ΔX é de 0,60 metros. Vamos esperar a câmera voltar para vocês visualizarem todo o ΔX. Muito bem, mais uma medição então. Vocês mediram o cronômetro, nós medimos com o sensor, deu 0,6849. E com o cronômetro vocês têm aí, anotem na tabela. Mais uma medida, a gente vai para 0,50, então agora volta 10 centímetros. Esse ΔX é de meio metro, 0,50 metros. Ok, esperar a câmera focar. Lembrando, vocês têm que acionar quando passa por aqui e dar o stop quando passa pelo segundo. Todos prontos? Mais uma medição. Vocês devem ter medido com o cronômetro. O sensor deu 0,5674 segundos. Agora a gente vai para 40, então vou voltar 10 centímetros. Então o próximo ΔX, 0,40 metros. Sim, a gente tem que tomar cuidado com os fios, né? Se vocês estivessem aqui no lab, seria uma preocupação inerente ao experimento. Então, 40 centímetros de ΔX, vamos medir com o sensor e vocês em casa com o cronômetro. Todos prontos? Vamos lá? Estão percebendo que os tempos são menores, vocês também têm que ser mais ágeis no acionar do cronômetro, né? Então, só para passar o valor para vocês, deu 0,4605 segundo com o sensor. E o cronômetro vocês mediram em casa. Vamos agora para 0,30. Voltar mais 10. Então vai para o 60 aí, certo? Não, 70, perdão. Muito bem, então 30 centímetros, 0,3 metros, esse é o ΔX. Preparados para medirem o tempo? Então vamos lá. Com o sensor deu 0,3407. O cronômetro vocês mediram em casa. E finalmente a nossa última medida, a linha 1. Agora a gente vai pôr 20 centímetros. Eu vou sempre deixar o professor Pedro responsável aqui para a medição, para não ter alteração de padrão. Então 20 centímetros. Lembrando, esse não pode ser mexido, é sempre aquele lá. Então se aqui está no 40, agora sim no 60. Muito bem, então nós temos aí a nossa última medição, que é a primeira linha, um ΔX de 20 centímetros, ou seja, 0,20 metros. A câmera está pronta, todos prontos aí para acionar o cronômetro. Eu vou medir aqui pelo sensor. Muito bem, então nesse momento vocês devem ter feito a última medida. A última medida de sensor deu 0,2269 segundos. E a última medida de cronômetro vocês devem ter anotado agora. Preencham então essa tabela e vamos para as próximas etapas, que é a construção do gráfico.